Depois de anos trabalhando com a ilustração, eu comecei a perceber, principalmente de uns meses para cá, que as minhas artes elas têm sido sempre muito parecidas. Isso acontece porque eu tenho muitos clientes mais fixos e que pedem projetos para mim constantemente. Querendo ou não, são sempre trabalhos que têm a mesma vibe, o mesmo estilo e, consequentemente, acabam ficando parecidos, principalmente quando são trabalhos para o mesmo cliente em que tem que seguir uma mesma linha. E aí a questão de trabalhar com ilustração faz com que eu passe muito dos meus dias fazendo esses trabalhos mais repetitivos e trabalhos que são para outras pessoas e não para mim. Então já tem um bom tempo que eu não faço nenhum projeto que foge muito da minha zona de conforto como artista. E quando a gente passa por isso, acaba gerando um acontecimento chamado criatividade ilimitada. Essa sensação da gente estar meio que preso num ciclo de produção repetitiva, onde as nossas ideias e as nossas inspirações, elas parecem até que ficam um pouco limitadas. Quando a nossa arte começa a se tornar previsível e monótona, você desenha sempre as mesmas coisas, você faz rostos do mesmo jeito. Quando você vai desenhar um personagem, você usa as mesmas proporções que você sempre usa. Até as suas paletas de cores são sempre voltadas para a mesma pegada. E sim, ter consistência na sua arte é muito importante, principalmente quando você está construindo a sua visão mais profissional, quando você está montando portfólio, começando a captar clientes. Mas no dia a dia como artista, depois de ficar meses sem desenhar coisas para você, porque você está só pegando artes para cliente, ficar nessa zona de conforto acaba sim impactando negativamente na nossa criatividade e inclusive na qualidade dos nossos trabalhos. Eu comecei a perceber isso depois que eu dei uma olhada nos últimos desenhos que eu fiz de uns meses para cá e eu vi que todos eles estavam seguindo sempre o mesmo padrão porque eram principalmente artes para cliente. Nesses últimos meses eu tive pouquíssimo tempo para desenhar coisas para mim. Eu acho que dá para contar nos dedos de uma mão a quantidade de vezes que eu desenhei coisas aleatórias assim, sem ser para clientes. E eu vi que o meu banco de referências estava lotado de artes que eu vivia falando, nossa, que legal, vou salvar isso porque eu preciso desenhar depois. Ou, nossa, isso daqui eu nunca desenhei, eu quero tentar desenhar depois. E acabou que ficou um banco de referências abarrotado de coisas que eu nunca tinha tempo de desenhar. E eu percebi também que ficar nesse ciclo de produção começou até a dar uma desmotivada na hora de fazer projetos até para os clientes, já que o meu processo de criação estava praticamente mecânico. Porque quando a gente ilustra para um cliente, uma parte do processo criativo a gente não precisa usar, porque você vai precisar fazer uma ilustração que precisa atender um objetivo, que é a ideia do cliente. Diferente de quando a gente vai fazer uma arte pra gente, em que a gente pode brisar, virar na batatinha e tá tudo bem, a gente é livre para fazer o que a gente quiser. Por isso, de um tempo pra cá, sempre que eu percebo que eu tô passando muito tempo sem desenhar coisas pra mim, desenhando só coisas repetitivas pra clientes, eu tento parar em algum momento e desenhar coisas aleatórias, coisas bobinhas, sem pretensão nenhuma e sem ficar tão preocupada assim com o resultado. Como na minha rotina de ilustradora eu fico sempre na minha zona de conforto, utilizando os mesmos materiais, usando as mesmas técnicas, nesses períodos em que eu tô dando a folga aí para minha criatividade, eu tento fazer alguns exercícios. E nesses exercícios eu tento desenhar coisas que eu não desenho tão frequentemente assim no meu dia a dia como ilustradora. E procuro também usar materiais que eu não uso, materiais que eu não domino, realmente para testar coisas novas e sair um pouco do óbvio. Uma outra causa da criatividade limitada é aquela pressão em ter que produzir alguma coisa para um propósito com um objetivo final e que precisa atender um prazo. Então, nesses exercícios eu me permito ser livre e deixar artes no meio do caminho, fazer artes que vão ficar incompletas, realmente sem neuras. Artes ruins estão liberadas, várias delas. E se você está passando por isso também, aqui vai uma lista de algumas coisas que você pode inserir na sua rotina, alguns exercícios que você pode fazer, e se você fizer, por favor, me marca lá no Instagram, porque eu quero muito ver a arte de vocês. O primeiro exercício é copiar a arte de outras pessoas.
De preferência aquelas que não têm nada a ver com as artes que você faz no dia a dia, pessoas que dominam artes, técnicas diferentes da sua. E fica tranquilo que o intuito aqui não é plagiar ninguém e falar que foi você que fez a arte, é realmente só um estudo que vai ficar ali no seu sketchbook. E nesse exercício você vai tentar entender como que um outro artista visualiza as artes, você vai tentar entrar na cabeça desse artista, ver como que funciona o processo de criação pela visão dele. E nesse exercício você consegue tirar novas técnicas, aprender formas diferentes de desenhar, dependendo, reparar em coisas no desenho que você não estava reparando antes porque estava na sua zona de conforto. Você pode aprender a usar combinações de cores diferentes, fazer anatomias com uma visão diferente, desenhar personagens que fogem do óbvio do que você sempre desenha. O segundo exercício é desenhar o que aparece na sua frente. E para isso você pode usar o famigerado Pinterest e desenhar aí os primeiros pins que vão aparecendo para você em um determinado tema. Ou você pode até pedir para o ChatGPT uma listinha de coisas aleatórias para você desenhar, e aí você desenha as primeiras referências que aparecerem dessas coisas. E o terceiro exercício é repetir o mesmo desenho, o mesmo objeto com técnicas e estilos diferentes. Você pode escolher uma coisa aí aleatória, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um animal, e repetir essa mesma coisa ou com materiais diferentes, ou ilustrando um pouco mais realista, um pouco mais cartoon, dependendo, fazendo em poses diferentes, enfim. É importante lembrar que a nossa criatividade é como se fosse uma plantinha que gosta muito de umidade. A gente precisa estar sempre colocando água para ela crescer e se manter viva. Manter as nossas inspirações sempre com novos insights também vai ajudar muito no nosso trabalho como ilustrador mesmo, e vai garantir que a gente possa criar projetos autênticos e únicos para os nossos clientes. Agora, se você chegou até aqui, eu proponho que você deixe uma listinha de coisas aleatórias que venha na sua cabeça nos comentários, para que eu e outros artistas possamos ver e usar essa listinha para nosso próximo teste aí, para os nossos próximos exercícios no sketchbook. E eu vou fazer o mesmo, vou deixar meu comentário também. É isso, se mantenham criativos e eu vejo você daqui a pouquinho.